Oi, gente. Pois é, o Flávio Dino tem dito em entrevistas que gostaria de ver Luciano Huck e Lula juntos. Que gostaria de ter uma base mais ampla, uma frente ampla na esquerda, que na verdade seria não só na esquerda, mas que seria pela democracia e para evitar retrocessos. E eu entendo a lógica do que Flávio Dino tem dito. E o PDT e o DEM, Ciro Gomes e Rodrigo Maia, vem conversando sobre a possibilidade também de uma aliança de centro-esquerda e centro-direita. E eu entendo a lógica por trás dessas conversas também. Mas existe um erro estratégico em ambos os raciocínios que eu quero examinar no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, assim como nossas fontes quando nós usamos para os nossos vídeos. Sempre fica no comentário fixado no final. Bem, qual é o erro do raciocínio? O raciocínio parte de um pressuposto, mais ou menos dois pressupostos, não é? Que você precisa de tempo de televisão na campanha, e uma aliança mais ampla com mais partidos vai garantir para você mais tempo de televisão. Além disso, pode suavizar a sua imagem como radical, mas como alguém mais palatável, que poderia ser, ter uma base mais ampla de apoio, com pessoas de diferentes ideias. A lógica do raciocínio, tanto do Flávio Dino quanto do Ciro Gomes, eu compreendo, e essa lógica fazia sentido em um tempo antes das redes sociais. E eu vou explicar isso em mais detalhes durante o vídeo, você vai ter que assistir até o final para poder entender. Eu sou meio, não tem como explicar de uma vez só. Mas vamos pegar as eleições aqui no Brasil. As eleições aqui no Brasil tiveram 3 pessoas nos primeiros lugares. Foi o primeiro turno, né? Jair Bolsonaro, Haddad e Ciro Gomes. Desses 3, só Haddad tinha um bom tempo de televisão e sem uma grande coalizão. Ele tinha tempo de televisão porque o PT tem muitos deputados, né? Mas o motivo porque ele ficou em segundo lugar no primeiro turno não foi muito por causa disso. Foi pelo recall, né, pelo voto antigo e a lembrança, especialmente de Lula, que ainda é muito querido em boa parte da nossa população. Jair Bolsonaro não tinha tempo de televisão, não tinha uma aliança ampla e teve uma votação muito expressiva no primeiro turno, quase que ganhou no primeiro turno. E Ciro Gomes, do PDT, teve uma votação também expressiva, ficou em terceiro lugar e também não tinha tempo de televisão e não tinha uma aliança ampla. Quem tinha uma aliança ampla era Alckmin. Qual foi a posição mesmo de Alckmin? Alckmin ficou atrás de Amoedo. E tinha muito tempo de televisão e uma aliança bastante ampla. Algumas pessoas podem pensar, André, mas a eleição do ano passado foi uma excepcionalidade. É uma coisa assim, diferente da norma. Vamos analisar então outros processos eleitorais e outros processos de disputa política espalhados pelo mundo, para ver se a gente acha algum padrão nesses processos. E aí depois a gente entende o que é que está por trás disso em cada um desses processos. Jeremy Corbyn, Partido Trabalhista Inglês, na Inglaterra, primeira eleição que ele era liderança. Qual foi a característica desse processo? Jeremy Corbyn definiu que eles iriam respeitar a decisão do Brexit e iriam fazer uma campanha estritamente de esquerda, do lado da classe trabalhadora, e não iriam fazer alianças para além disso, e iriam definir que tem uma posição em relação ao Brexit, vão respeitar a decisão, não vai ter novo plebiscito, vão dialogar com os trabalhadores, respeitando a decisão majoritariamente da classe trabalhadora de sair da União Europeia. Qual foi o resultado dessa posição mais radical, mais de esquerda, mais bem definida? Eles ganharam. O Partido Trabalhista Britânico, na primeira eleição que Jeremy Corbyn foi o líder do partido, eles tiveram uma votação surpreendente. Eles não passaram a dominar a política inglesa, mas tiveram um crescimento
muito além das expectativas. Muito além das expectativas. E isso forçou, inclusive, aquela Theresa May, né? A Theresa May até ficou pressionada para sair. A primeira-ministra na época, antes do Boris Johnson. Quando ele foi para a segunda eleição, qual foi a estratégia? Não, nós temos que ter uma base mais ampla de apoio. Nós temos que pegar um pouco da elite branca, de trabalhadores especializados, de pessoas de mais alto nível de ensino. Nós precisamos desses votos. E esse pessoal votou contra o Brexit. Então, nós vamos não nos posicionar em relação ao Brexit. Dizer que precisa de um novo plebiscito e vamos conseguir tanto o voto da classe trabalhadora, dos jovens, que nós conseguimos na eleição anterior, mas nós vamos juntar classe trabalhadora, jovens e vamos ter um terceiro grupo. A parte da elite e da classe média vai votar com a gente. Então nós vamos ter três bases de apoio, em vez de duas, e nós vamos, por isso, ter uma base mais ampla e vamos ganhar. O que foi que aconteceu na última eleição na Inglaterra sob a liderança do Jeremy Corbyn? Eles foram varridos do mapa. Derrota terrível do Jeremy Corbyn. Porque eles não ganharam a terceira perna e perderam a classe trabalhadora, boa parte dela, para os Tory, porque parte da classe trabalhadora entendeu que a questão do Brexit era uma questão inadiável. E aí eles ficaram apenas com os jovens. E só a votação dos mais jovens não foi suficiente para vencer. E aí eles tiveram uma derrota, o Partido Trabalhista Inglês teve uma derrota histórica. Você está achando esse exemplo muito específico da realidade inglesa? Vamos para Elizabeth Warren nos Estados Unidos. Elizabeth Warren nos Estados Unidos estava na frente das pesquisas em um determinado momento. Hoje pode parecer impossível dizer isso. Quando ela estava na frente, o que é que ela estava fazendo? Ela estava defendendo Medicare para todos com absoluta clareza. Quando ela foi perguntada em debates, ela dizia: estou do lado de Bernie Sanders. Apoio a proposta de Bernie Sanders em relação ao Medicare para todos, em relação às políticas de esquerda para nós. Ela parecia, para muita gente naquele momento, uma versão feminina, mais jovem, de Bernie Sanders. E muita gente de esquerda disse: ora, por que eu vou votar em Bernie Sanders se tem uma versão mais jovem, uma mulher, para ser presidente dos Estados Unidos? Muita gente pensou isso. E ela chegou a liderar a expectativa de voto nas pesquisas em relação a Joe Biden. E Bernie estava em terceiro lugar, até começando a ficar meio distante. Aí, querendo ter uma base mais ampla, olha a repetição da coisa. Ela achou que poderia defender um programa de Medicare para todos mais tarde, mas uma opção pública, que é mais aceito pelos brancos, pela classe média mais rica, né, pela classe média mais endinheirada dos Estados Unidos, muito semelhante ao Partido Trabalhista Britânico, com uma questão diferente, não é? E definiu que no primeiro momento seria uma opção pública e no momento seguinte seria Medicare para todos, seria um sistema universal de saúde. Vocês podem adivinhar o que foi que aconteceu? Nas 2 semanas que ela rolou o plano dela dizendo isso, ela caiu nas pesquisas de 26%, 27% para 18%. E Bernie Sanders subiu extraordinariamente. E o golpe de misericórdia foi quando ela tentou atacar Bernie Sanders como um machista escondido, né, no armário, um sexista escondido, e fez uma disputa de credibilidade com o Bernie Sanders, e essa era uma disputa que ela nunca iria ganhar, porque ela tem um histórico de mentiras passadas bem vasto, e Bernie Sanders não tem, e aí ela entrou nessa disputa, despencou, e hoje em dia ela está lá para 5º, 6º lugar nas primárias americanas, e nas 2 primeiras primárias ela não ficou
nos primeiros 3 lugares em nenhuma das duas. Nem Iowa, nem New Hampshire, e dificilmente vai ficar em segundo lugar em qualquer primária a partir de agora. Aí vocês podem pensar, mas o que isso diz pra gente? Isso diz pra gente o seguinte, que quando você tenta criar essa base muito grande, muito elástica, de apoio, e você passa a não significar nem defender nada de muito específico, você perde a confiança dos eleitores. E isso é muito importante. Num período que as redes sociais pesam tanto, tempo de televisão não vai fazer muita diferença. Não é o elemento central. Não vai fazer também tanta diferença você trabalhar com a ideia de que você tem uma base ampla, de que você dialoga com o diferente. Não. O que vai fazer diferença para convencer a população é um projeto específico, com características específicas e com um plano específico de poder que dialoga diretamente com a classe trabalhadora, que seduz a classe trabalhadora, que faz a classe trabalhadora acreditar no que você está dizendo. Se você for percebido como alguém que não está com esse compromisso, como aconteceu com a Elizabeth Warren, como aconteceu com o Jeremy Corbyn, você vai ser derrotado. E, aliás, foi o que aconteceu, em parte, com Haddad no segundo turno. No segundo turno, o antipetismo e a rejeição a PT chegou a um ponto tão elevado que era fator suficiente para derrotar o Haddad, mesmo que, objetivamente, quando você observava a experiência dos dois, Haddad era um candidato muito melhor. O próprio Flávio Dino disse isso em entrevista recente. Só que Flávio Dino querer reunir Luciano Huck, que disse que nunca votaria no PT em nenhuma circunstância, dando apoio tácito ao Bolsonaro no segundo turno, e uma pessoa que tem ligação com os grandes empresários, que a gente já viu os interesses do Renova BR, quando todos os seus deputados, menos uma deputada, votaram a favor da reforma da Previdência, nos moldes da reforma da Previdência do Rodrigo Maia e do Paulo Guedes, uma reforma que acaba com a aposentadoria dos mais pobres. Nós sabemos de que lado eles estão. E uma aliança entre essas pessoas, e uma aliança entre Flávio Dino, Huck e PT, não é possível. Tentar essa aliança e gastar tempo nisso é perda de tempo, perda de energia e perda de possibilidade de vitória. É um erro gravíssimo da esquerda e de uma pessoa como Flávio Dino. Ciro Gomes e o PT também erram a procurar partidos de centro-direita. Porque você não tem como governar com essas pessoas. Vocês acham que o DEM vai votar em relação a uma auditoria da dívida pública? Vai querer uma reforma tributária progressiva, como a que Ciro Gomes estava defendendo lá atrás? Tem uma coisa correta que Ciro Gomes está fazendo, que é rodar no Brasil discutindo ideias. Mas, em relação à política de alianças, o pensamento dele é antigo. E o pensamento do PT também é antigo. E o pensamento de Flávio Dino, pelo que eu estou vendo, também é antigo. E há uma estratégia que deu errado no Brasil, com Alckmin, vai dar errado no futuro, provavelmente, e, pasmem, está dando errado pelo mundo. Porque no período de redes sociais, as pessoas querem acreditar em uma proposta concreta. Você precisa ganhar as pessoas com coerência, com clareza. A base ampla não significa, muitas vezes, você não está defendendo claramente nada. E aí você não tem a sua base. E se você não tem a sua base, você não tem nada. O PT foi ao segundo turno porque conseguiu unificar ao menos a sua base. Mas vivia num clima de antipetismo tão grande que eu previ que provavelmente não seria suficiente para vencer. E também teve o erro estratégico de demorar de declarar a candidatura de Haddad e de buscar uma aliança com setores de esquerda, não aliança com a direita. Esse foi o erro do PT. O PT, no primeiro turno, não é? Ele demorou muito para lançar a candidatura de Haddad, ficou acreditando na candidatura de Lula, que a gente sabia que não ia acontecer, porque
ele já tinha tido a condenação em segunda instância, eles não iam reverter tão perto da eleição. Inclusive, a gente sabe agora já tanto sobre Moro, a gente sabia que isso daí seria sustentado até o final, não é? E os outros tribunais também, o TRF4 e tudo mais. Então, esse tipo de erro estratégico a gente paga caro por ele. E a gente precisa aprender que a gente precisa de uma agenda clara, definida, que dialoga com a classe trabalhadora para ter e conquistar a nossa base. E ampliar a nossa base através da adesão das pessoas às nossas ideias. Não a gente renunciar aos nossos princípios para conquistar as pessoas. Porque quando você renuncia aos seus princípios, você não conquista aqueles que já divergiam de você e você perde aqueles que estavam do seu lado. E é essa a mensagem no vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.